Eu devia ter feito antes, né? Tipo, falar primeiro, depois gravar pintando. Mas agora já era, então. Olá, turma. Tudo bom com vocês? Vamos falar sobre a pintura corporal que vocês pediram, né? É... Que foi um dos pedidos, né? Que vocês fizeram. Eu separei algumas, né? Mas não deu pra. É assim, né? Não dá pra passar todas, né? Mas vai tirar algumas dúvidas aí no decorrer do caminho, tá bom? Aqui o negócio tá. Não fica assim, né? É que eu fiz um monte em cima do monte, limpando e tudo, mas tá tudo certo. Vamos lá então. Pinturas corporais. Bom, as pinturas corporais. Primeiro a gente tem que entender que havia muitas tribos, né, dentro da região da Gaila. Olha só, por exemplo, tem um mapinha aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Então aqui nesse mapinha a gente tem essa região, sabe, que é Portugal, Espanha, França, Europa, as Ilhas Britânicas. Havia muitas tribos, tá? E cada tribo tinha lá o seu jeito de se pintar assim, né? Mas o que a gente precisa entender é que essas pinturas corporais, elas são um tipo de linguagem, tá? Primeiro a gente tem que entender que é uma linguagem, existe uma comunicação. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Aí. Existe um tipo de comunicação por detrás dela, né? Então ela é de um tanto, né, como fizeram a pergunta, ela é intuitiva ou ela tem significados? Ela é um significado intuitivo, é um processo de poesia, tá? A junção de algumas pinturas específicas gerava uma comunicação, porque foi o primeiro tipo de linguagem, né? Vamos lembrar disso. A arte foi o primeiro tipo de comunicação, e a linguagem corporal expressava alguma coisa que antigamente não havia língua, né, para expressar especificamente aquilo que tudo branco, especificamente aquilo que a gente tinha internamente, né? E por isso a linguagem também se tornou necessária. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui, como eu disse, várias tribos tinham seus jeitos. Eu vou trazer um pouco sobre a tradição druídica, né? O significado dessas pinturas dentro da tradição druídica, né? Como ela começou e tudo mais, né? Então, primeiramente, olá! Vamos começar com a ideia de tintas, né? As tintas inicialmente tinha poucas pigmentações na natureza, né? Então você tinha ali mais comum o barro, né? Que da onde a gente extraiu o vermelho, o preto a partir do carvão, né? E o branco, que foi surgindo com o tempo a partir da extração de alguns grãos em pó, calcário, né? Tipo giz mesmo, sabe? Tipo de giz assim, né? E cinzas. A cinza tem uma hora que ela forma uma cinza branca, então era recolhida aquela parte branca. Todo esse pó era misturado, juntado com algumas resinas de árvores, geralmente para a tradição druídica de carvalho ou amieiro, e aí era feito a tinta branca. Posteriormente começou a ser construído a tinta azul. A tinta azul começou a ser desenvolvida a partir da extração ali, de um trabalho de extração com uma flor chamada popularmente de pastel, né? Pastel dos tintureiros, alguma coisa assim. Ela tem nome de Isatis, né? E aí foi feito essa. Aí, para a cor daqueles mestres que iriam para as florestas, se adentrar dentro das florestas e tudo mais, inicialmente fez-se o tom marrom, né? Então misturava a cor do barro junto com o carvão preto e fazia uma cor marrom, e ali o corpo era colocado folhas e tudo mais, como eu já falei nos vídeos anteriores. Mas depois assim começou a se extrair uma pigmentação amarela de uma flor chamada... Peraí que tá vindo.
Reseda, tá? Que era um tipo de lírio dos tintureiros também, formava uma cor amarela. E aí, junto com essa e a cor azul que já tinha feito, começou a surgir então o azul e o verde. Então foram cores que foram utilizadas, né? O azul tinha uma energia de muito movimento, de força, de energia, de potência, então ele foi muito utilizado assim por mais tribos guerreiras. O vermelho, que tinha a ver com sangue, ele estava mais ligado assim. O azul também está ligado com sangue, tá? Mas o vermelho ele está mais a ver com algumas classes sociais específicas, mas depois parou de usar o vermelho. Mas o vermelho também era utilizado principalmente para alguns momentos devocionais. Ele ficou muito focado assim para os momentos devocionais. O branco, né, como eu já falei, o verde, que tinha essa energia do equilíbrio. O branco tinha essa coisa da comunicação, da transmissão. Tinha uma coisa mais a ver com clareza, com aprendizado e tudo mais. O verde, nos vídeos anteriores que eu falo das cores das vestes, vai estar relacionado às mesmas coisas, tá? E o preto é o processo de aprendizado. Com o tempo foi utilizando dessa forma, né? Mas era muito comum que as tribos usassem mais o azul e o preto, né? O azul e o preto. E aí o que acontece? Aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês. Vocês vão encontrar assim, vários tipos de pinturas que eu vou estar fazendo. Por exemplo, nós temos essa inicial, que a gente faz esse formato de Triskel, por exemplo, né? Ou Triscreta. Tem vários nomes hoje em dia, mas não tinha esse termo. Ela era chamada de Tuatha. E Tuatha significa a tribo, né? Então você tem ali a primeira curva, que representa a parte dos chefes, né? Você tem a outra parte, que é a parte dos artesãos, dos fabricadores, dos comerciantes, e a outra parte que você tem a curva, você tem os trabalhadores, né? Os trabalhadores. E aí em volta disso criava uma teuta. Teuta significa uma comunidade, uma cidade, uma tribo, entendeu? Então, primeira curva, os líderes, os governantes, os pensadores, os liderizadores. No outro, a comunidade, vamos dizer assim, a outra comunidade, e aqui nessa primeira também envolve os guerreiros, né? A outra são os comerciantes, aqueles líderes que criam as questões econômicas, né, dentro da sociedade. E por fim, você tem a classe trabalhadora. E em volta, que forma esse círculo em volta, ele tem a ver com o próprio aspecto dos pensadores, né? Então são os professores, os mestres. Então tudo está ali em volta desse sistema, em volta desse aspecto que forma a teuta, né? Isso que ele representa. Tem um outro, né, que é esse aqui que eu estou no peito, assim, que ele vai estar envolvido com isso, porque são dois desse mesmo símbolo, um de cabeça para baixo, um de cabeça para cima. Ele representa 6 direções, né? Então você tem a direção que representa os pais, você tem a direção que representa os amigos, você tem a direção que representa os parentes, vamos dizer assim, questão de parentesco. Você tem a questão que tem a ver com as pessoas do trabalho, tanto os que estão acima de você ou abaixo de você. Tem a questão dos amigos, não sei se eu já falei, os amigos, os companheiros e tudo mais. Tem a questão dos professores e para cima e para baixo também entra, né? Então mas aqui são essas 6. E a questão dos mentores espirituais, as forças primordiais, os elementos, as forças da natureza. Então essas 6 direções. Você vai ter aí um movimento de onda, né? Acho que eu fiz aqui, ó, um movimento de onda. Só esse movimento de onda, ela representa movimento, impermanência. E quando ela junta 3 ondas, ela vai relacionar assim muito essa questão de o movimento do corpo, da mente e da palavra, sabe? O aspecto do próprio movimento, da impermanência do corpo, da impermanência da palavra, da comunicação, da fala, das expressões, da mente, essa impermanência, mas é algo muito contínuo, né? Porque ele oscila, né? Então esse aspecto do mundo ele tende a crescer, diminuir, e aí vai estar muito junto também com o que a gente tem do símbolo do... Bom, são 3... É um círculo, né? São 3 círculos. Aqui,
que a gente passa aqui, está relacionado a esse aspecto de morte, vida e renascimento. Tem o ponto, que é a própria permanência, né? Só o ponto, que é a própria permanência. Vários pontos que eu tinha desenhado em algum lugar aqui. Vários pontos representa as memórias, sabe? Também está ligado às estrelas. A linha representa o tempo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, tá vendo? Uma linha representa o tempo em qualquer direção. E aí, o que você coloca... E duas linhas juntas, ela representam os limites, né? Os limites do próprio Ankou. E o que acontece dentro do Ankou, você tem liberdade, mas você não consegue ultrapassar isso, porque existe um limite dentro da sua existência, onde você vai vivendo e ali dentro você não tem como atravessar aquilo que tem para você dentro dessa jornada de vida. Então fala sobre o livre-arbítrio até determinado ponto, né? Que a tradição entende. Aqui, né, a gente tem, que eu fiz aqui, a foice, né, ela representa o próprio aspecto da colheita, o próprio aspecto da mente estar focada num processo de interromper, porque a foice é um símbolo também que representa o corte da ignorância dentro da tradição druídica. Nós temos as 3 linhas, né, no sentido assim horizontal, que representa Kyukanta, que representa embaixo o terceiro Anum, então todo aspecto do supraconsciente, todo aspecto do inconsciente, e o Abret, ou seja, o encontro dos 2 rios. Então você tem ali tudo o que está acontecendo, todo esse movimento que vem de cima para baixo, a luz, tudo que representa essa parte da clareza, da vida, da expansão, o absoluto em todo o seu aspecto luminoso, e o absoluto em todo o seu aspecto sombrio, profundo, escuro. Então a união de luz e sombra vai criar a manifestação das coisas, que é essa terceira linha, que é o mundo, o Abret, né? Nós temos eu acho que eu fiz aqui antes, um Szinho, né, em curva, que representa esse movimento da vida, né, e morte, e a gente vai retornando esse movimento da onda do mar, ou seja, a gente vai para os nossos ancestrais, retorna para o mundo, vivendo esse processo de vida e renascimento, né? Também tem assim, né, 3 linhas, acho que foi uma das últimas que eu fiz, 3 linhas que vão representar um fluxo trino dividido, ou seja, essa noção que nós temos de que a vida, ela é, por exemplo, o corpo é uma coisa, a mente é uma coisa, o que eu expresso e realizo no mundo é uma outra coisa, então criando aí um aspecto de sensação de que eu estou separado, sabe, que as coisas estão partidas e divididas. E existe o fluxo, que eu acho que eu fiz aqui, né, são formado de fluxo trino, né, que são 3, como se fossem 3 triângulos. Aí a gente faz esse aspecto de unificar e direcionar tudo isso numa mesma direção, né? Aquela coisa que a gente fala de se unir o que pensa, o que fala e o que faz numa única direção, num único fluxo, não para que vá em coisas diferentes, né? Tem esse significado. É interessante porque a gente tem que entender que aqui nós temos 3 Kraid. Kraid é coração. Então tem um coração na cabeça, tem um coração no peito, tem um coração onde é o nosso intestino, por exemplo, na nossa barriga. Então às vezes essas pinturas, aonde elas vão ser colocadas, o lado direito, o lado esquerdo, também tem as suas representações. O que isso quer dizer? É muita coisa para eu colocar aqui, vai ficar uma coisa muito gigante, mas... nós temos os 3 pontos e a linha, né, as 3 linhas para baixo, que vai representar os 3 remédios da tradição, então sabedoria, amor e força, e as 3 linhas vão representar o aspecto das 3 joias, que são a luz eterna, absoluta, a unidade real, inefável, e o saber honesto precioso, né? Saber honesto precioso. Temos o escudo também, né, que é uma forma de cruz que a gente faz, que é o escudo, uma representação de proteção, de segurança. Temos só 3 círculos assim também, sabe, fechados, que vão representar os 3 ciclos dentro dessa manifestação do mundo,
o ciclo dos nós do coração, das prisões, né, que a gente tem internamente, emocionais e tudo mais, que é o Goblin. Nós temos os venenos mentais que a gente vive do apego, da aversão e da ignorância, que é o Kenmil, e nós temos o círculo, né, essa parte que é o círculo de Ankou. Esse círculo é chamado de Kirhl, né? Então nós temos o círculo das causas e condições, as causas, os efeitos dentro do aspecto de uma condição. Então vai representar isso daí. Nós temos a espiral, né, que a espiral vai representar todo esse aspecto de desenvolvimento, de abertura, de fechamento. Né? A linha para cima representa crescimento, sempre que tiver uma linha para cima representa crescimento. E aí tem as partes que a gente pinta completo, por exemplo, se eu pintar aqui só embaixo, né, do olho, só embaixo do olho, a gente vai estar trazendo essa energia de olhar, essa pintura que a gente fecha tudo, ela representa Helg no sentido de névoa, tá? De névoa. E por detrás dessa névoa a gente pode observar aquele que observa por detrás de tudo que existe. Então, quando a gente pinta assim embaixo dos olhos, vai trazer um aspecto de que o mundo, né, tudo que acontece no mundo não nos afeta. A gente está dentro de um processo de observador, né, nesse processo de que está, né, dentro desse olhar por cima da neve, perceber que existe uma névoa, perceber que existe uma ignorância. Quando ela cobre toda essa parte aqui do olho, quando ela cobre essa parte do olho só, ela vai trazer para a gente uma ideia de Windows. Windows é tipo uma luz que atravessa alguma coisa e dá clareza no ambiente, como se fosse uma janela. Então é aquele que, apesar, né, de estar envolvido em toda essa névoa, ainda consegue ter clareza, ainda consegue ver. Aqui em cima da cabeça, ela já vai representar que a mente, né? Quando a gente pinta toda a testa aqui, ó, a mente ela está em Auen, né? A gente consegue, mesmo que a névoa, né, esteja assim em volta dos nossos sentidos, a nossa mente ela consegue ainda não ser turvada, a gente consegue ter a vista aberta, limpa, né? Quando a gente pinta duas linhas assim para cima, por cima dos olhos, ela representa o observador. Quando a gente está num estado de observação, é a parte de treinamento, sabe? Então a gente pintava para que aquele aluno fizesse um treinamento específico, e a pintura comunica com a gente, né? Então tinha isso, ou só a linha assim no meio, né? E se vira até a boca. No treinamento ela representa que a nossa boca ela tem que treinar a falar aquilo que pensa. Depois ela puxa aqui do peito, né, uma linha daqui de baixo até a boca. Então é o que a gente sente, né? Aprender a falar sobre aquilo que a gente sente. Quando vem abaixo do umbigo, aqui, já desde a virilha e vir até a boca, ela representa aquilo que a gente digere, sabe? Um processo de digerir antes de falar, observar antes de falar. Antes, mesmo que você esteja sentindo e pensando, fazer um processo de digestão interno antes de falar. Então, era um treinamento que se fazia. Uma linha, né? Linha reta, acho que eu já falei, né? Do tempo. Eu acho que a gente acabou tratando... Acho que a gente acabou tratando de todos. Faltou uma, que é só esse pedaço aqui, tá vendo? Ou só esse, significa, né? É como se fosse... O órgão feminino, né? Então significa uma abertura, né? Mas para que algo nasça, para que algo cresça, que algo venha ao mundo, né? Que algo venha ao mundo. Haviam outras, né? Existem ainda outras que são devocionais, são pinturas devocionais, ainda tem, né? Algumas, mas vai ficar muita coisa aqui para a gente falar. Eu só separei algumas mesmo. Tem essa aqui, ó, o Auen, tá vendo? O símbolo do que a gente chama de Auen, né? Ela vem quando tem os 3 pontos em cima e a corrente para baixo, significa que nós estamos recebendo. Então geralmente o aluno, quando ia receber o ensinamento, usava um Auen na cabeça para baixo, né? E assim, de cabeça para cima,
o professor usava significa que ele estava transmitindo, estava ensinando. Então, geralmente, assim, dentro do momento de ensinamento, os alunos usavam um Alwyn de baixo para cima e o professor usava um Alwyn de cima para baixo. Os alunos na cor preta e o professor na cor branca. Tinha outras formas de fazer as pinturas, né? Esses nós, quando eles se entrelaçam, né? Quando eles fazem esses entrelaçamentos, significa que uma coisa não existe sem a outra. Então tem ali um significado de interdependência, né, do todo, né? Não tem como ter essa separatividade, é uma ilusão. Haviam também, além desses outros aspectos devocionais, e aí também tem carimbos, né? Então, por exemplo, você pega uma flor, uma folha, alguma coisa molha na tinta e também vai marcando o corpo, né? Formando assim os aspectos. Por exemplo, você quer buscar muito a energia daquela árvore, daquela energia, você faz assim. E uma das coisas, aí tem as formas, né, do sol, as formas do sol, que eu acho que eu fiz aqui também. Então, são 3 formas do sol, né? Tem a que é só com a cruz e o círculo, tem com 2 cruz e o círculo, tem com corte de 8, essa com corte de 8 representa o ciclo solar, não o sol especificamente, mas o ciclo solar. E das luas, né? Então você tem quando a lua está para cá assim, ela vai representar todo esse aspecto minguante de diminuir, de retirar. Quando ela está assim, ela vai representar o processo de geminar, de gestar, de acolher. Quando ela está assim, ela está nesse processo de parto, de abertura, de criar, de botar para fora. E quando ela está para cá, aí ela já representa o processo de crescimento, de desenvolvimento, de manutenção e tudo mais. Então tem também esses símbolos, a gente pode pôr na cabeça, como eu falei, né, em várias áreas do corpo. E todas essas linhas, esses ciclos, esses movimentos, eles podem não ser feitos através de linhas diretas, mas depois que foi surgindo o Galaic, eles passaram a ser alguns desses movimentos. Dentro desses movimentos, em vez de fazer linhas diretas, foram feitas inscrições, né? Então se escrevia também para atribuir aquele aspecto. Então, quando um druida, por exemplo, chegava numa vila, e como todo mundo estudava com eles, reconheciam símbolos dos druidas, eles já marcavam no corpo o que eles iam fazer lá na tribo. Já se pintava para que a tribo já tivesse consciência de, através daquela junção de símbolos, se sabia o que aquele druida estava fazendo ali, ou o que ele já estava pronto para comunicar, o que precisava ser feito, assim como se pintavam alguns soldados, alguns guerreiros para prepará-los talvez para uma caça, e aí vai indo também dentro desses vários aspectos, mas dentro da tradição druídica era uma forma de comunicação. Então a parte intuitiva é utilizar os símbolos nos locais certos, as junções deles, para formar uma comunicação, porque a comunicação é intuitiva. A gente tem os sinais, né, que são as letras, os sons, mas tem os significados, é a junção, né, desses sons formam um significado. Então é intuitivo também. E acredito que com isso a gente consiga ter uma noção, né? Dá para ter uma noção então do que a gente tem dentro das pinturas. Existem muito mais, não cabe aqui no vídeo, é muita coisa. Mas se você tiver interesse, quiser conhecer mais, vem estudar com a gente. Ok? Beijos no coração. Alwyn, chega. Preciso agora me limpar. Beijo. Alwyn.